povo, boa noite. Que bom que estamos juntos em mais um tempo aí, mais uma live, na nossa live de bate-papo, encontro, conversa com os especialistas aqui no canal TI com Negócios. E a gente fica muito feliz de poder mais uma semana estar aqui com vocês, mais uma semana poder estar trazendo um tema bacana, poder estar batendo um papo com um especialista. E você é o nosso convidado a poder interagir nessa noite sobre essa temática de investimento, tecnologia. Vamos fazer um paralelo, vamos bater um bate-papo gostoso aí com Gustavo Bittencourt, que é investidor, que tem uma experiência aí na área de investimento e certamente vai nos ajudar bastante. Então você que está chegando aí, vá se inscrevendo aí no nosso canal. Você que está pela primeira vez aí nos acompanhando, tenha a certeza de que essa live ela foi feita para você, para poder nós fazermos uma interação com você, para compartilharmos um conteúdo com você. Seja muito bem-vindo. Já chamei aqui nosso convidado dessa noite, Gustavo. E aí, Gustavo? E aí, a câmera aqui trocou o lado. Tá invertida Deixa eu aí. inverter a câmera. Vamos lá, e você que está aí, clica aí nesse aviãozinho, vai chamando mais pessoas, vamos convidar a galera para estar aí com a gente, que certamente será uma noite de troca de experiências, de aprendizado. Pronto, Gustavo? Agora sim. Bem-vindo. Pronto, agora. Valeu. Boa noite, pessoal. Como é que tá o áudio e a imagem aí, Renato? Tudo beleza, tudo tranquilo, tudo ótimo, show de bola. Bom, primeiro eu queria lhe agradecer aí, cara, pelo tempo, pela disponibilidade. Você prontamente aí aceitou. E a nossa proposta, às quintas-feiras, aqui nessa live TI com Negócio, é realmente trazer uma temática, trazer um especialista e a gente bater um papo e a gente produzir esse material bacana, tanto ao vivo quanto offline, para a gente compartilhar depois. Então, fique muito à vontade. A ideia é realmente a gente trocar uma ideia, bater um papo sobre os assuntos. Vamos deixar fluir aí, tá bom? Queria dar uma boa noite ao pessoal que está chegando aí, Maria Glória, Renata, Lucas. Vamos lá, clica aí nesse aviãozinho, vamos compartilhar isso aí para que a gente possa ter realmente alcance nessa noite. Mas, Gustavo, meu amigo, vou compartilhar a live aqui com algumas pessoas que eu sei que vai se interessar aqui pelo tema. Mandar um aviãozinho aqui. Já estou mandando aqui também. É isso aí, vamos lá. Bom, meu amigo, a nossa ideia aqui hoje é falar sobre investimento e eu queria, assim, já começar uma pergunta meio básica, né? O que é que a gente pode chamar hoje de investimento? Quando eu faço o convite, assim, vamos hoje para uma live que a gente vai falar sobre investimento. O que é que a pessoa que está nos ouvindo aí pode entender daquilo o que significa investimento? O que é o investimento? Como é que você conceitua isso aí já no início para a gente? Bacana, bacana, boa. Antes de responder, deixa eu só me apresentar aqui, né? Quem não me conhece, meu nome é Gustavo Bittencourt, sou investidor, sou um grande defensor aí do investimento em ações, em empresas, é a área onde eu sou mais especializado, que eu tenho mais conhecimento. E quem quiser seguir o meu Instagram, lá eu falo um pouco sobre investimentos e eu vou trazer mais conteúdos. O meu objetivo é compartilhar muito, porque é um tipo de conteúdo que pode fazer diferença na vida de quem resolve adquirir esse conhecimento nessa área. Então, se você tiver interesse, quem assistir essa live aqui, em seguir o meu Instagram, vai lá na publicação que o Renato fez no perfil dele, que eu coloquei um comentário lá e você pode me seguir através do meu Instagram lá. Então, Renato, vamos lá, né, para essa pergunta, o que é investimento? É uma pergunta bem ampla e eu gosto de pensar ela dessa forma, né? Eu não gosto de chegar e muitas vezes as pessoas veem investimento como algo específico, mercado financeiro, mas eu gosto do conceito mais amplo. Eu penso em olhar com esse olhar amplo, que significa definir investimento como multiplicação de recursos. Então, quando eu penso em investir, qualquer recurso que eu tenha, pode ser financeiro, pode ser de tempo, pode ser material. Se eu tenho um processo onde eu pego esse recurso e eu multiplico ele, eu fiz um investimento. Então, eu olho dessa ótica bem generalista que investimento é multiplicação de recurso. Agora, quando a gente trata de investimento do recurso financeiro, dinheiro, fruto do nosso trabalho, existem várias modalidades que a gente pode investir. E aí eu também gosto de olhar no conceito amplo. Eu penso, se eu compro algo para revender,
Então, eu estou investindo um dinheiro em uma matéria-prima, em produtos, e eu vou vender. Isso. E do ponto de vista, para quem tem pouco capital, talvez seja a forma mais eficiente de ter grandes retornos. Eu já trabalhei com marketing de relacionamento, né, Rinode, e nessa época eu via que dava para você comprar perfumes e vários produtos e vender com a margem de 100%. Né? Então você conseguia dobrar o seu capital de forma mais fácil. E essa é a forma mais, para quem tem pouco recurso, mais eficiente de multiplicar capital. Vendas. Então, vendas, comprar produto, eu vejo como uma forma de investir. Depois eu tenho outra etapa. Pode fazer uma pergunta. Não, pelo que você falou, assim, de maneira muito sábia, assim, então a gente está falando diretamente que investimento pode ser para todos. Investimento não é algo que é, talvez, reservado para um grupo seleto de pessoas, para quem já tenha fortunas, para quem já queira multiplicar grandes capitais. Pelo que você falou aí, investimento, na verdade, está acessível a todos, não é isso? Isso, perfeito. Está acessível a todos. E essa visão de que é algo restrito é algo que eu quero realmente quebrar assim, na minha conversa sobre investimento. Porque isso coloca uma complexidade na maioria da mente das pessoas quando pensam em investimento como algo complexo, algo muito específico. E isso acaba sendo uma barreira para ela começar a investir. Então, quando ela começa com um conceito mais amplo, entendendo, ela vai para a cabeça, vai investir com a cabeça de que poxa, eu estou comprando algo, aquilo tem um determinado valor, esse valor ele vai se multiplicar. Então fica mais fácil entender os conceitos mais específicos depois que você entendeu primeiro a base, os conceitos mais amplos. E aí quando você fala de base, eu já puxo aí logo um assunto que é a questão da educação financeira. Porque eu vou trazer o meu exemplo. Então, o meu pai, ele nunca falou sobre investimento financeiro comigo. Né? Ele nunca me incentivou a isso. Inclusive, na época dele, o conceito de investimento, para o rol dele, para a vivência dele, era de repente comprar um terreno, era de repente aplicar em imóveis. Talvez seria o grande boom de investimento. E hoje a gente vê que isso já está muito descentralizado, tendo talvez o mercado de ações aí como sendo o carro-chefe, mas tem diversas outras formas. Mas eu queria entrar nessa questão de educação financeira, desse início, desse start que se dá em investimento, que eu vejo que hoje está se falando muito mais em investimento do que numa época atrás. Como é que você vê, assim, entende nesse momento, assim, como é que está a educação do povo em relação ao investimento? Você que já é hoje um investidor, até fazendo um paralelo com a sua vida, você sempre teve essa educação ou em algum momento você teve esse start, esse direcionamento de alguém dizendo, cara, eu preciso direcionar minha vida por esse lado, eu tenho um nicho que eu posso entrar. Como é que foi isso? Perfeito. Então, eu vejo esse cenário de educação financeira sendo difundido e sendo mais falado como um ponto muito positivo. Né? É um avanço muito grande, de modo geral. Antes, os investimentos, principalmente os investimentos em ações e imóveis, era muito mais restrito, né? Precisava de capital muito grande, com várias ferramentas que possibilitam hoje você investir na palma, com o seu celular, né? Que está na palma da sua mão o tempo todo. Hoje todo mundo tem um celular. Né? Então, a tecnologia ela facilitou muito o processo de investimento, muito, né? De acesso a informações, a informações da empresa que você investe, as opções de investimento. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. É um avanço muito positivo. E isso fez muita diferença, por exemplo, na minha vida, né? Eu também não fui criado na minha família assim, ninguém investe em ações, nem nunca investiu. Então, também não tive esse incentivo. Esse incentivo veio de em algum momento eu encontrar e me deparar com o assunto. A gente pode falar assim, na última década, né, começou a crescer muito o tema educação financeira, investimentos. E aí, ainda na faculdade, eu entrei em contato realmente com esse assunto, esse tema, ali na crise de 2015, 2016, época de impeachment e tudo mais. Eu vi que o cenário que já estava desenhado para quando eu me formasse, eu fiz graduação em engenharia civil, esse cenário ele estava mudando. E essa mudança me fez olhar assim, eu vou formar num cenário totalmente diferente
do cenário que eu entrei na faculdade. Não vai ser fácil assim a conseguir emprego, então eu vou ter que empreender, Então eu já abri a minha mente assim para ter outras experiências paralelas ao meu estudo na faculdade, participando de empresa júnior, aprendendo sobre investimentos. E aí um fator que foi muito importante, que me abriu mais a mente para o mundo dos investimentos, foi algumas propagandas que na época, tem gente que até critica o marketing da Empíricos, que é uma casa de análise, eles tinham um marketing muito agressivo, então eles bateram muito aí nessa época o marketing, mas aí me chamou a atenção. Eu comecei a consumir alguns conteúdos deles e me interessar e comecei a estudar a fundo. E aí, como eu sempre fui muito aberto ao conhecimento, uma pessoa que gosta muito de estar aprendendo, comecei a adentrar dentro do assunto, consumindo conteúdo, fazendo cursos, né? E aí comecei, assim, dar o primeiro passo, queria pôr em prática o mais rápido possível. Porque uma coisa é você saber, mas se você não põe em prática, não dá aquele primeiro passo, que é comprar uma ação, fazer o primeiro investimento ali. E eu lembro como foi na época, né? Poxa, assim, uma preocupação, será que vai dar certo? Será que não corre o risco de sumir o dinheiro? Poxa, como é a corretora? Eu não sabia o que era corretora de valores, né? A gente pode falar aqui mais tarde do que é. Mas então eu ficava assim, preocupado mesmo, né? Só que depois de um tempo a gente vai se acostumando. E então esse foi o meu processo. E eu vejo a educação financeira hoje como fundamental. É algo realmente que muda a vida, mudou muitas decisões minhas de lá, desses 6 anos que eu invisto, mudou muitas decisões. Fez eu postergar alguns projetos, alguns sonhos, assim, por exemplo, carro próprio. Eu resolvi demorar um pouco mais, adiar um pouco mais, porque fez sentido para mim agora com a educação financeira adiar essa decisão, porque financeiramente ia fazer muita diferença. Então, algumas decisões mudam quando você tem esse tipo de conhecimento. Então, eu imagino se eu fosse ensinado lá na escola, mais novo ainda. Talvez mudaria ainda mais cedo todo o meu processo de investimento. E, e foi assim, né, que alguns grandes investidores hoje... Tem um investidor que eu gosto muito da filosofia de investimento dele, que é o Warren Buffett, bem falado aí. E ele começou com 11, 12 anos de idade, então muito cedo, e hoje é multibilionário e tudo mais. Porque o jogo dos investimentos realmente é a longo prazo, né? Não é algo que é um resultado rápido. Você falou uma coisa aí que eu queria pegar, que na verdade, que é o nosso foco aqui, a parte de tecnologia, né? Sem dúvida, a tecnologia, ela foi um precursor, ela foi um alicerce, uma ferramenta poderosa para isso. E você pega hoje essa geração que está chegando aí, meu filho com 14 anos de idade, então ele está com a tecnologia o tempo inteiro na mão. Ele está com o telefone, ele está com o tablet, ele está com o notebook na mão, e ele está consumindo conteúdo. E imagine você, ele no meio desse conteúdo que ele está consumindo, ele também ter acesso a aspectos sobre a educação financeira e tratar essa questão de uma forma muito mais simples, muito menos como sendo um grande bicho-papão que, para mim, a época era, como uma coisa talvez muito natural e romper uma barreira, como você falou. Talvez muitas pessoas tenham medo de começar a investir, justamente porque possa passar um certo receio de que de uma hora para outra você pode dormir com um certo recurso e acordar com recurso, sem recurso nenhum, perder recurso. E eu acredito que a partir daí que a gente pode puxar um assunto aqui que é sobre o perfil do investidor, em que certamente existem diversos perfis de investidores. Talvez não dá para a gente começar uma pessoa que nunca investiu, talvez largar tudo, vender tudo e aplicar talvez no mercado financeiro de ações. Talvez essa não seja uma boa opção. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como começar e o perfil de investimento de cada um. Se cada um realmente tem que analisar o seu perfil. Como é que é isso? Nossa, dentro do mercado de investimentos, né, tem vários jargões, padrões específicos. Uma é de rotular as pessoas em investidor conservador, moderado, agressivo, a depender do perfil. Mas não é bem esses 3 perfis, né? Existe uma linha contínua aí entre um perfil e outro. E eu costumo dizer, Renato, que o conhecimento é o maior minimizador de riscos. Então, quando eu penso em começar algo novo, eu tenho que
ter certeza que ainda não tenho conhecimento suficiente para começar all-in, jogando tudo, investindo tudo. Então, via de regra, eu tenho que ter cautela. Então, quando eu começo numa área nova, começo aos poucos. Quando eu comecei lá a investir na época, eu comecei com títulos públicos, um pouco em ações e um valor pequeno, até porque não tinha muito, né? Era valor de estágio e tudo mais. Mas foi assim que eu comecei, mas eu dei esse primeiro passo. Então, ao longo da trajetória que você vai adquirindo mais conhecimento, você vai saindo do perfil mais moderado para um perfil mais agressivo, né? O conservador é o perfil bem iniciante. Eu acredito assim, as pessoas vai ter influência, por exemplo, da idade. Se eu sou mais novo, poxa, e eu perco uma parte do meu patrimônio, arrisco um pouco mais, eu tenho ainda a vida aí pela frente para talvez correr atrás, trabalhar e fazer tudo de novo. Então, quando eu olho para a idade, quando as pessoas mais novas, faz mais sentido ser um pouco mais agressivo. Agora, se você já está numa idade mais avançada, você está querendo uma renda mais passiva, segurança, sem correr muitos riscos, aí talvez você pense em investimentos de menor risco, mais seguros, mas que, de alguma forma, comprometem um pouco a rentabilidade. Como eu defendo muito investimento em ações, eu acredito que, mesmo em idades mais avançadas, é porque o mercado de investimentos, de modo geral, tem um estigma. E aí eu falo entre os atuantes no mercado, assessores de investimento, analistas, todo mundo coloca, não, ações é investimento arriscado. Só que não existe investimento em ações. A ação é de uma empresa. Que empresa é que você está investindo? Porque se eu olho para uma empresa específica, pode ser que ela tenha muito menos risco do que um investimento que, teoricamente, seria seguro, com um título de crédito do banco, um CDB e tudo mais. Então, quando eu olho desse ponto de vista, eu posso investir em ações e ter segurança também. Uma empresa é uma companhia elétrica, né? E aí, porque existem várias áreas. Ações, existem empresas na área de logística, no setor de energia, no setor de alimentação, no setor de pet shop, e aí vai. Moda, varejo. Então, tem todos esses setores que eu posso investir. O risco não é único. Não posso rotular tudo como se fosse o mesmo risco. Entendeu? É por isso que a gente está conversando, porque o risco, na verdade, ele é minimizado quando a gente tem conhecimento, né? Quando a gente tem educação, Exato. quando a gente sabe, por isso que é importante, né? Transferir conhecimento, transbordar, buscar, né? Ter profissionais como você que dá consultoria, que dá mentoria, que apoia essa questão de quem decide hoje investir. Eu estava numa conversa, no bate-papo com amigos e se falando sobre tecnologia, que o dinheiro hoje é virtual, que não tem nada palpável. E aí um amigo meu veio com essa ideia de que não, esse dinheiro é também virtual, é algo que a gente não pega mais, então os investimentos também, eles são todos virtuais, são algo que não é nada que a gente pega. Como é que você enxerga isso? Então, o dinheiro, do ponto de vista histórico, né, ele sempre representou uma energia de troca, uma moeda que facilitaria as trocas entre as pessoas. A pessoa que tinha carne, ao longo da história, queria trocar por fruta, hortaliça, ela não tinha. Ela tinha que achar alguém que tinha para fazer essa troca, porque ela só tinha... E o dinheiro veio como esse meio... porque caso a pessoa não tivesse o que você queria, você não precisaria trocar com outro para depois voltar a fazer esse escambo. Então, o dinheiro ele surge assim para facilitar essas trocas. E por muito tempo, na antiguidade, o ouro foi esse ativo real que era utilizado como dinheiro, como esse meio de troca, representando essa energia, o ouro com a sua escassez, né? E atualmente, né, na década de 1970, até 1970, o padrão do mundo inteiro era o padrão ouro. Então, todo banco central emitia dinheiro com lastro em ouro. Então, tinha uma reserva por trás. E aí, nessa época, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, ele quebrou o padrão ouro. Meio que ele deu um calote no mundo inteiro, porque todo mundo confiava no dólar. Ele falou, o dólar não vai estar mais atrelado ao ouro, mas os outros bancos centrais de outros países, tudo estava endividado em dólar, né? E aí não tinha o que fazer. E de lá para cá, eu costumo dizer que realmente o dinheiro ele não existe, não tem um lastro, né? Tanto
o dólar real, existem umas reservas, mas que não é a reserva do dinheiro. Então, o dinheiro, essa energia de troca, realmente, ele é para facilitar, mas ele não tem um lastro real, né? Depois dessa quebra do padrão ouro. Aí, sobre isso, né, trazendo para os investimentos eu vejo de forma diferente. Se eu faço um investimento em ações, e aí, novamente, puxando para o exemplo de ações, porque tem uma empresa por trás, essa empresa por trás ela tem um patrimônio. Então, vamos supor aqui uma companhia elétrica. Ela tem torres de transmissão, ela tem geradores, ela tem toda uma infraestrutura, e isso tem valor, porque se você for construir, você vai gastar. Então, existem ativos ou bens, propriedades, uma fábrica tem todo o processo de produção, exigem vários peças, equipamentos, ou seja, ela tem uma infraestrutura, e essa infraestrutura tem valor. Então, na verdade, quando você compra uma ação, você está comprando parte do capital dessa empresa, então existe um ativo real que está por trás do seu investimento. Inclusive, quando uma empresa ela abre o capital para você comprar ações, faz o IPO, é como se ela pegasse o patrimônio dela, dividisse em várias partes, como você divide uma pizza e você, ao comprar, você está comprando uma fatia. Só que aí essas fatias são 1 milhão de fatias, por exemplo. São partes muito pequenas para facilitar que alguém possa, com 50, 100 reais, comprar uma ação. Mas aquela fatia sua corresponde ao patrimônio da empresa. Isso fica registrado, né, que você tem essa propriedade. Então, em caso de falência da empresa, se o patrimônio da empresa é vendido, tem que ser distribuído para todo mundo que tem a ação, né, de forma igual, proporcional à quantidade de ações que tem. As decisões na empresa são tomadas com base em quem tem o maior número de votos ali, ou seja, quem tem mais ações vai votar, quem tem mais da metade das ações da empresa vai votar e definir as decisões da empresa, né? Mas geralmente não é uma só pessoa, então isso varia. Então eu começo a entender que por trás da ação que eu comprei não é aquele valor que está lá no meu aplicativo da corretora. A ação está 15 reais, agora caiu para 14. Não é aquele valor, só representa uma propriedade, um título de propriedade de uma empresa real que está lá, o pessoal trabalhando, vai gerar lucro. E quando for distribuir esse lucro, eu vou ter direito a receber uma parte proporcional à quantidade de ações que eu tenho. Então, eu começo a enxergar que por trás das ações existe um ativo real. Quando eu penso em investimento imobiliário, é a mesma coisa. Eu compro uma cota de um fundo imobiliário que representa uma participação no imóvel. O risco que eu corro, sei lá, o imóvel pegar fogo, desabar, desastres naturais, que uma pessoa que compra uma casa também como investimento pode correr. Então, tem um ativo por trás. Entendeu? Então, não é digital. Eu sei que é comum você ver as pessoas olhar dessa forma, porque eu invisto aqui no celular, eu estou vendo aqui, mas aquilo ali é só uma representação do mundo físico, né? Dos ativos reais da empresa. A mesma coisa em empresa de agro que tem terras. Poxa, você tem participação na terra, no gado, se for uma empresa de pecuária. Então, funciona dessa forma. Na verdade, pela sua resposta aí, é muito mais real do que virtual. Então, a gente pode até chegar à conclusão inversa, né? De que é muito mais real até do que dinheiro, né? Se você quer realmente buscar a realidade, algo seguro, então realmente tem que fazer investimento. Assim como então, a área de TI... Diga. Só completar, né? Porque aí eu falei de ações, imobiliário, e aí você tem outros que não são tão reais assim, que são os investimentos de títulos de dívida, por exemplo. O banco ele emite títulos de dívida CDB para captar dinheiro, recurso. Empresas também emitem alguns títulos de dívida para captar recurso. E nesse caso de título de dívida, você está emprestando dinheiro num acordo, num contrato para receber com juros. Você está investindo para receber com juros. Aí, nesse caso, não tem um ativo por trás. O ativo é a garantia que o credor vai lhe pagar essa dívida. Então, também tem essa modalidade de investimento. Mas é bacana você falar isso, porque isso, com certeza, deve ser uma variável importante na hora de você decidir qual investimento você tomar. E aí eu já lhe pergunto também, como é que você, enquanto investidor hoje, você faz essa avaliação, essa análise? Qual empresa você vai investir? Como é que funciona hoje na cabeça do investidor
E para a gente que está aqui nos assistindo, pessoas que estão nos assistindo, que estão pensando em começar a investir, quais são as variáveis, qual é a linha de pensamento que a gente tem que ter, aonde eu vou, qual é a empresa bom, quais são as variáveis, critérios que eu utilizo, que você, de forma pessoal, você utiliza para poder escolher. Fala um pouquinho, abre esse jogo um pouquinho com a gente aí. Certo. Então, não existe um, dois critérios, são vários, né? São várias variáveis e exige um nível de conhecimento um pouco profundo, né? E exige várias áreas. Investir exige de você conhecimento em várias áreas. Por exemplo, se eu estou investindo numa empresa de construção, eu tenho que entender um pouco do setor, né? Se eu estou investindo numa empresa de saúde, como é que funciona esse setor? Como é a relação ali do cliente com essa empresa? Quais são os riscos? Então, tem as suas peculiaridades. Então, eu gosto de separar essa análise antes de comprar uma empresa, de estudar ela mais profundamente, entre uma análise qualitativa e quantitativa. Qualitativa, eu estou falando de olhar a qualidade da empresa. Então, eu olho para o produto. Qual é o produto, de fato, que essa empresa vende? De onde vêm esses recursos que ela tem? Então, eu olho como o mercado vê essa empresa, os consumidores mesmo, na ótica do consumidor. O produto é bom? Não é. Então, análise da qualidade da empresa. Quem está na gestão? Quem toma as decisões da empresa? Isso tudo é mais fácil hoje graças à tecnologia da informação, que está tudo disponível. Você entra no site das empresas, as empresas são obrigadas a divulgar isso. Empresa que tem capital aberto, que tem ações listadas, elas são obrigadas a divulgar todas essas informações ao mercado. Transparência total. Então, ao olhar essas informações, eu consigo analisar a qualidade da empresa, né? Pegar essas informações para avaliar. E a outra análise é a análise quantitativa, que aí eu olho os dados, balanço, e aí exige um pouco de conhecimento sobre contabilidade, porque você vai ver lá lucro líquido, né? Margem de lucro da empresa, os gastos com colaboradores, as despesas. Então, você olha o balanço da empresa e vê faturamento, receita, lucro. Então, é uma análise mais de dados quantitativa. Então, eu faço essas duas análises antes de tomar uma decisão. E olho também o setor macro, né? Assim, tem empresas que são perenes. Quando eu falo do setor de comunicação, Vivo, setor elétrico também, são empresas perenes. Significa que, em crise ou não, essas empresas geram receita, porque as pessoas têm um produto, algo que é perene ao longo do tempo. Mesmo na crise da pandemia, todo mundo consumiu energia elétrica. Commodity, o consumo de energia é constante. A Vivo, a operadora Vivo, continuou vendendo e tendo receita dos planos de telefonia e tudo mais. Então, eu olho para essas empresas que são perenes em quase todos os cenários, eu olho o histórico, né? Sempre foi assim ou não. E tem empresas cíclicas também, que é um ponto importante. O setor de construção é muito cíclico, então às vezes tem 4, 5 anos que estão tendo um boom de construção, lançamento imobiliário e vendendo e faturando muito. Depois vem um momento de queda, é um setor cíclico, assim como também são setor de commodities. Mas, aí, indo mais específico para a sua pergunta, tem 2 indicadores que eu olho muito, gosto de olhar antes de escolher uma empresa. E aí são vários indicadores, mas vou te dar 2 aqui. O preço que eu pago pelo valor patrimonial da empresa. Eu observo o patrimônio da empresa e aí eu divido pelo número de ações, eu tenho patrimônio por ação. E qual é o valor que eu estou pagando na ação? Se esse valor está abaixo de 1, significa que eu estou pagando menos do que vale o patrimônio da empresa. Então, eu começo a olhar, poxa, talvez seja uma boa oportunidade. Aí eu olho todos os outros critérios. Se tiver muito maior que 1, tem que ter um motivo para justificar eu estar pagando mais do que vale o patrimônio da empresa. Então, eu começo a olhar esse valor intrínseco da empresa. Isso é uma estratégia de investimento, né, do Warren Buffett, por exemplo. Tem um livro do Benjamin Graham, que ele explica mais sobre como encontrar esse valor intrínseco de uma ação. Então, eu vou muito nessa linha aí também. E também tem outro indicador que é o dividend yield, né? Que é o quanto de lucro a empresa distribui ao longo do ano para uma ação. Então, se eu compro uma ação a R$10 e todo ano a empresa distribui R$1 de lucro, então eu estou tendo um retorno de 10% só com esse lucro que a empresa distribui. Então, eu estou tendo um retorno de 10%. Então, as empresas que têm esse dividend yield, né, esse indicador alto, chama a minha atenção também para olhar, né, talvez seja uma boa estratégia de investimento. E aí,
eu começo a fazer esses filtros usando ferramentas e sites e buscando essas informações. Show de bola. Eu ia lhe perguntar como é que a gente começa os primeiros passos, mas antes eu me lembrei aqui que, assim como a área de TI, essa área de investimento tem muita sopa de letrinha, tem muita palavra, muito termo, que a pessoa até decide começar. Não, agora com essa live aqui eu me empolguei, vou olhar, vou começar a assistir um material. E quando ela começa a assistir, ler algum conteúdo, ela começa a se deparar com algumas palavras que diz assim, pô, não conheço. Então, eu queria propor um bate-bola, assim, eu falar alguns termos que a gente conhece um pouco aí sobre a questão da área de investimento, e você, de maneira assim, meio direta, dá uma explicação. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Separei algumas aqui. Vamos lá aqui. Trades. O que significa trades no mercado de investimento? Sim, o trader ele representa uma troca, uma ação de compra e venda, né? Até na tradução é troca, é comprar e vender. Agora tem os day traders, são pessoas que operam no mercado comprando e vendendo ativos no mesmo dia. Não necessariamente ações, pode ser um ou outro ativo, mas compra e vende no mesmo dia. Ou seja, ele faz uma especulação. Ele acredita que vai subir ou que vai cair. Então, esse é o day trader. O trader pode ser também uma operação de longo prazo. A pessoa comprou, vendeu no final do ano. Então, todo mundo que investe pode fazer um trader, né? Agora, dentro da minha filosofia de investimentos, longo prazo é acumular os ativos e pensar em uma ou outra oportunidade para fazer um trader mais curto, com menos frequência, né? Mas sempre com base no fundamento da empresa, como eu estou te falando, nesses dados, indicadores, e não especulando, tentando especular. Mas os traders significam isso, as pessoas operando, comprando e vendendo no mercado. Rentabilidade. Oi? Rentabilidade. O que é rentabilidade? Rentabilidade é o retorno que você tem ao fazer o investimento. E no mercado, de modo geral, essa rentabilidade é utilizada ao ano. Você pode falar da sua rentabilidade ao mês, sua rentabilidade na semana, mas o quanto você tem de retorno ao longo de um ano. Esse é o padrão. Então, rentabilidade é o retorno que você tem ao fazer o investimento. Show de bola. Outro conceito aqui, liquidez. O que significa liquidez? Liquidez é a capacidade de você se desfazer do investimento em um dado momento que você queira. Então, quando eu falo de um investimento líquido, é que eu quero me desfazer dele, por exemplo, vender ele amanhã e com um dia, no mesmo dia, ou com 2, 3 dias, eu consigo esse investimento de volta, o dinheiro de volta, resgatar o investimento. Então, isso é um investimento líquido. Então, quanto mais líquido, maior a liquidez. Agora tem investimentos que têm pouca liquidez, que significam investimentos que realmente eu tenho que esperar 1 ano, 2 anos para resgatar o meu dinheiro investido. Eu posso até resgatar antes, mas às vezes não vai compensar, porque eu vou ter que pagar altas taxas e tudo mais. Então, a liquidez está atrelada a esse fator. Muito bom. Mais outra aqui, renda fixa e renda variável. Quando a pessoa fala assim, investimentos, renda fixa, renda variável, como é que é isso? É mais um padrão de uma linguagem que o mercado costuma para separar os investimentos, né? Não existe um que é 100% fixo, 100% variável, existem várias modalidades, inclusive tem investimentos de renda fixa, que são classificados também, que tem parte que é variável, porque o que é que define, né? Variável, em teoria, e aí eu estou falando só em teoria, varia ao longo do tempo. Você compra e a sua rentabilidade, que a gente acabou de mencionar, ela varia ao longo do tempo. Você não tem certeza. Já na renda fixa, é um investimento que você faz e você sabe exatamente o quanto você vai receber, o quanto é um contrato, né? Você sabe exatamente quanto vai rentabilizar. A rentabilidade varia e a outra rentabilidade é fixada. Isso bem na teoria, porque, como eu falei, existe de renda fixa que também vai variar. Mas, por padrão, é considerado separar, é comum separar dessas duas características. Show de bola. Deu para ficar claro? Perfeito, tá ótimo. A ideia é essa, fazer esse bate-bola mesmo, só para poder sair do desconhecido e a pessoa ter uma noção. Tesouro Direto, o que é isso? O Tesouro Direto é um programa do governo federal para você investir em títulos públicos, ou seja, para você emprestar dinheiro para o governo.
forma simples é essa. Ao investir no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo, num contrato que vai ser acordado você receber no futuro aquele dinheiro com uma rentabilidade. Então, pode dar exemplo assim do Tesouro 2025. Então, vai ser um título onde lá em 2025 eu vou receber aquele dinheiro que eu investi de volta com juros. Show de bola. Outra sigla aqui, CDB, que é muito comum. A gente está nos bancos fazendo transação, de repente tem uma opção lá, faça um CDB. O que é isso? CDB é um certificado de depósito bancário, ou seja, é uma aplicação assim como é parecida com o Tesouro, só que o que muda é quem toma o empréstimo. No caso do Tesouro, o título público é o governo que pega esse empréstimo e que vai pagar. Então, o risco é o governo não pagar. Já no CDB é um título que os bancos oferecem para captação de recurso. Porque o dinheiro que você coloca no banco, o banco vai rentabilizar aquele dinheiro. Então, ele oferece a CDB para os clientes compram, investem nesse CDB com acordo ali de ter uma rentabilidade fixa, vamos lá, 5%, e o banco capta esse dinheiro para investir e ter retornos maiores. Então, é também um título para captar recursos, né? E você, como cliente, você pode investir com a rentabilidade acordada. Muito bom. O risco é o banco não pagar CDB, né? Mas aí, se você até valores abaixo de 250 mil, você pode ficar tranquilo, porque mesmo que o banco quebre, você tem um fundo garantidor de crédito. Então, ele cobre, caso o banco quebre e não pague os clientes, ele cobre CDBs até 250 mil. Bacana, bacana. Você vê que o conhecimento, né? Se você tem um recurso e você conhece esses detalhes, você aumenta, né, a sua segurança. Outro tema que eu separei aqui, carteira de ativos. Então, carteira de ativos, imagine o seguinte, eu tenho a minha carteira aqui onde eu coloco o dinheiro, né? Então, quando o mercado fala assim, carteira de ativos, é como se fosse a sua carteira, só que em vez de ter o dinheiro lá, tem a composição dos ativos que você tem. Ações, títulos do Tesouro, CDBs. Então, você pega todos os seus investimentos e ele está dentro de uma carteira. E aí, essa carteira é chamada carteira de ativos. Então, o termo carteira de ativos significa a carteira onde estão os seus investimentos. Olha. Que aí pode estar num aplicativo no celular, né? Carteira digital. Muito bom. Show de bola. Vamos lá, outro. Corretora de valores. Então, a corretora de valores, ela funciona como um intermediário para a compra de determinados ativos. Então, eu quero comprar ação de uma determinada empresa. Não preciso eu ir lá na empresa, conversar com os sócios, assinar um contrato que eu estou comprando parte das ações. A corretora, ela faz esse intermédio, né? E dentro dessa intermediação é necessário que exista. A corretora funciona como um banco também. Ela tem uma conta, você tem que depositar o dinheiro, né, transferir o dinheiro para essa corretora, e é seu recurso lá. A partir de lá, você investe esse seu recurso. Então, a corretora é esse intermediário para os seus investimentos. Necessário. É isso que eu ia falar. E que é fundamental para quem quer fazer um investimento com ações, não é isso? Isso. O banco, você pode até fazer pelo banco. O banco também tem o seu sistema de corretoras, mas eu não recomendo porque os grandes bancos têm corretoras que cobram taxas muito altas e já as corretoras digitais, elas têm algumas até sem taxa, né, para alguns tipos de investimento. Então, não faz muito sentido. Mesmo que você tenha a conta nesses grandes bancos, faz sentido abrir uma conta separada em uma corretora de valores para investir. Show de bola. Tem outro termo que você até usou aqui já hoje, que é lastro. O que é que significa um lastro? Então, o lastro significa um estoque que representa um valor que você está transacionando, né? Então, os bancos, eles transacionam, apesar de eles transacionarem e emprestarem muito mais dinheiro do que eles têm, o lastro é como se fosse o quanto o banco tem no balanço dele, ou no estoque lá, num cofre, vamos supor assim, para ficar mais fácil, guardado, e o quanto ele empresta teria que estar, teoricamente, associado igual, ser 1 para 1, mas isso deixou de ser assim, o sistema financeiro não funciona assim, mas lastro é isso, é o meu estoque. Muito bom. Mais um termo aqui que a gente separou, custódia. Custódia é onde fica escriturado o documento
que você é dono dos ativos que você investiu. Então, as custódias são feitas por bancos, e esses bancos que têm as custódias, por exemplo, das ações da empresa que são listadas, sempre que você compra a ação, a corretora emite, faz o registro dessa operação, e aí é registrado em custódia o documento que o seu CPF está atrelado à quantidade de ações e tal, ou seja, é o registro da propriedade. A custódia é o registro da propriedade que fica escriturada nos bancos. Antigamente, realmente, você tinha que comprar ação e pegar o papel. Você saía com o papel na mão e acumulando o papel. Essa é a ação de tal empresa. Depois da digitalização, não. Isso é feito de forma automática. Bacana. É por isso que é bom a gente perceber, né, o papel da tecnologia, da informatização nesse aspecto também de investimentos, que veio certamente para ajudar a facilitar, né? Tem até um termo aí, fintechs, que são empresas, né, classificadas também como corretoras, enfim, bancos, que abriram o seu mercado, abriram as suas ações, as suas atividades, pautada nessa questão de investimento, para captar cliente, para poder fazer com que o cliente, de forma muito simples, comece a investir deitado na sua casa quando acordar, sem precisar botar uma roupa, ir até um banco, assinar um grande contrato, mas fazer isso parte do cotidiano. É isso que eu acho bacana, né, cara? O investimento acaba fazendo parte do nosso cotidiano. É como hoje eu posso imaginar a sua vida, o dia a dia. É como se eu parasse para ver um e-mail, trocar uma mensagem no Instagram, vou lá e faço um investimento, vou lá e resgato, vou lá e faço uma coisa, né? Não é meio assim? Você pode criar a rotina de, depois que tomar o café da manhã, comprar umas ações e constantemente. Então, hoje você tem realmente essa possibilidade. A internet ela veio como essa base para toda essa criação, né, de tecnologia, novas ideias, inovações que possibilitaram realmente facilidade para você ter informações das empresas. Você entra só no site, na sua casa mesmo, você entra no site da empresa, você tem acesso a todos os documentos, entrevistas, reuniões. Então, assim, um mar de informação, né? Então, tudo isso disponível graças à tecnologia da informação que foi democratizando o acesso e facilitou, né? Então, a gente está vivendo uma janela de tempo onde está muito fácil, muito mais simples, né? Para quem está disposto a aprender e começar a se aventurar nessas novas inovações, vai aproveitar, consequentemente, oportunidades. E aí a gente faz a pergunta, né, Gustavo? O que é que você está esperando? Renato, o seu microfone aí tá chiando, tá balançando alguma coisa assim? Deixa eu ver aqui. Tá tendo um eco aqui para mim. Tá bom, hein? Parou e voltou. Não, agora ficou bom. Pronto. E aí agora vem aquela pergunta que a gente faz. E você que está nos assistindo aí, o que é que você está esperando para poder começar a investir? O que é que você está esperando para poder incluir na sua rotina, no seu dia a dia, né? Você trazer algo real, não virtual, para a sua vida. Fazer com que o seu capital seja multiplicado, fazer com que seus recursos eles sejam bem empregados, para que você venha poder usufruir de tudo aquilo que você tem, de todo o esforço que você teve na sua vida, na sua carreira. E aí, Gustavo, eu quero assim te perguntar, a pessoa que está nos assistindo agora aí, qual é o primeiro passo? Depois dessa conversa, desse bate-papo, ela entendeu, teve uma noção macro de alguns conceitos, de que é importante ter o conhecimento, o que é que ela precisa fazer? Qual o primeiro passo? Massa. O primeiro passo para você começar a investir é abrir conta numa corretora de valores. E isso você pode fazer de forma bem simples, como abrir conta no banco. Depois disso, você pode exercitar... Vamos lá, vai devagarzinho, vai devagar. Você tem alguma corretora? É claro que a gente não vai estar aqui fazendo merchandising para a galera, mas assim, tem alguma corretora que você indica, 1, 2, 3, para que o pessoal comece a pesquisar e dar uma olhada nisso? Tá. Então, para você pesquisar uma corretora, fica atento às taxas, né? Então, por exemplo, tem várias que são taxa zero para investimento em ações, investimentos imobiliários, né, em imóveis. Então, tem algumas, eu posso citar aqui a Clear, tem a corretora do Banco Inter,
tem a própria Nubank, né? Abriu uma corretora recente agora, parece que é taxa zero, eu acredito que seja também. Você tem a Rico Corretora, então você tem essas 4 aí, tem outras também. Aí você tem Modal Mais, tem XP, são várias corretoras que tem aí, você olha só as taxas e de todas essas que eu falei, são todas confiáveis, né? Para você começar a investir. Vamos lá, escolheu a corretora. Próximo passo. Próximo passo é continuar. Essa live aqui é muito pouco, né, de conteúdo para a pessoa, genérico, com base em investir. Mas o próximo passo seria fazer uma transferência. Coloca um pequeno... É o primeiro investimento que você vai fazer. Transfere R$500. Coloca um valor pequeno, porque você vai exercitar, colocar em prática algum conhecimento que você adquiriu. Então, por exemplo, estudei sobre investimento imobiliário. Vou comprar umas cotas de um fundo imobiliário. Aí, para comprar essas cotas, você vai pesquisar alguns fundos. Você vai entender como funciona, qual é o código do fundo. Na corretora, você tem que digitar o código do ativo que você vai comprar. No caso do fundo imobiliário, você vai comprar uma cota de um determinado fundo. Você vai digitar lá o código e comprar algumas cotas. E aí você exercita olhar alguns indicadores, como eu falei aqui, pode ser o dividend yield, pode ser o preço sobre o valor patrimonial, de modo a exercitar. Mas é necessário subir de nível no conhecimento, sempre. Né? Para escolher de forma melhor, tem que aumentar o nível de conhecimento. Aí você pode fazer cursos. Outra coisa, o que eu quero, o meu objetivo é que as pessoas entendam a importância e a diferença que o investimento pode fazer na vida delas. Então, para começar, também pode assinar uma casa de análise, fazer uma assinatura mensal de uma casa de análise. Eu comecei assim também, porque lá tem muito conteúdo também para consumir. E aí você começa a entender as recomendações daquela casa de análise. Para seguir a risca, não. Mas para olhar quais ações, quais os investimentos eles estão recomendando e aprofundar o conhecimento para tomar a decisão de investir, de comprar um determinado ativo. E aí, Renato, por que eu estou falando casa de análise? Porque as casas de análise, de modo geral, elas são independentes. Diferentemente de você abrir conta numa corretora e investir nos investimentos que a corretora recomenda. Porque aí tem um conflitozinho de interesse. A corretora ela ganha por taxa, então ela pode te indicar investimentos que ela vai receber mais taxa. Assim como o banco também, o gerente às vezes tem meta de investimento, aí e é capaz de ele colocar um consórcio como investimento ou algo do tipo. Então, quando eu falo em casas de análise, porque o dinheiro que elas ganham é das análises da assinatura mensal que você paga. Então, tem um total alinhamento ali entre o ganho delas com a vontade do cliente, né, com a rentabilidade do cliente. Então, é uma forma de começar. Mas tem que começar. A ideia é essa, a gente incentivar as pessoas a realmente começarem a incentivar. Eu me lembro que quando eu comecei a investir, eu abri uma conta no Banco Inter, até para poder compartilhar isso com vocês aqui. E aí eu vi o quanto o peso da tecnologia é importante, porque quando eu fiz o cadastro lá, eles me fizeram um checklist de perguntas. E aí vem aquela análise de dados que a TI ajuda. Né? Então, ela já conhece meu perfil bancário, já conhece o meu consumo de cartão de crédito, já conhece o meu histórico de entrada de recursos. E aí me fez uma série de perguntas, uma série de situações em que, baseado nas minhas respostas, eles deram algumas opções, né? Direcionaram. Precisa tomar cuidado, claro, como a gente falou aqui, para que isso não seja tendencioso, mas as próprias corretoras já nos dão um caminho, já constroem uma linha, já constroem um objetivo baseado nas respostas que a gente deu, baseado no nosso perfil. E isso é bacana. Então, a gente queria incentivar você que está nos assistindo aí, a você começar, a você buscar conhecimento, você realmente buscar uma corretora, buscar apoio. E aí, Gustavo, eu volto a lhe fazer uma outra pergunta. Esse corpo a corpo com alguém como você, acredito que você deva ter um rol de pessoas que busquem, procurem você para fazer uma mentoria, para poder fazer ter uma consultoria. Isso funciona, isso é bacana, vale a pena esse investimento também para que a pessoa possa fazer esse investimento em ações, por exemplo, de uma maneira mais assertiva?
Sim, com certeza, porque isso, por exemplo, eu tenho 6 anos de experiência, né, investindo em ações. Então, óbvio, quando você está ao lado de alguém que já teve experiência, já passou por crise, já entende como funciona realmente esse mercado, se você pensa em comprar ações, o caminho se você não tem conhecimento ainda, no caminho, enquanto você aprende, você está ao lado de alguém que tem esse conhecimento e pode te ajudar. Esse ano eu abri pela primeira vez mentoria para dar mentoria, ensinar realmente esse processo, tirar alguém que quer investir, mas nunca investiu, está com medo ainda, não entende o mercado, até o ponto de abrir a conta e começar a fazer os seus primeiros investimentos com segurança. Então, primeiro semestre eu abri vagas e dei algumas mentorias, e nesse segundo semestre eu também vou abrir vagas, e aí quem seguir o meu Instagram, eu sempre vou estar divulgando lá quando eu abrir vagas para ter esse momento de mentoria que a gente faz através do Zoom, né, que é uma plataforma que eu utilizo para dar essa mentoria, né? Eu entrego também um conteúdo, um material, não é só um encontro pessoal, são vários encontros e tem um material também que eu entrego. Então, eu acredito que vale muito a pena, sim. Show de bola. Qual é a sua avaliação, assim, do seu cenário em relação às empresas de tecnologia? Hoje, vale a pena comprar ações de empresas de tecnologia de maneira geral? Renato, o setor de tecnologia é um setor que eu não observo com tanta assiduidade e frequência, porque dentro do meu, vamos dizer assim, dentro da minha visão dos investimentos disponíveis não são os melhores agora atualmente. Não porque as empresas não são boas, é porque existe uma grande diferença entre a empresa ser boa como empresa e ela ser boa oportunidade de investimento. Então, olhando para as empresas que eu quero investir, eu penso em empresas baratas, empresas de tecnologia, elas não estão no meu radar de oportunidades. Mas tem empresas boas, como a TOTS mesmo, é uma empresa de tecnologia de informação, então ela atua fazendo sistemas, então é uma empresa assim, que dentro do setor dela ela é referência, é uma excelente empresa, qualidade ótima. Mas ao comprar essa ação, eu estou pagando múltiplos altos dentro do meu conceito de pagar barato pelo que eu compro, né? Então eu não conheço mais a fundo esse setor. Mas é um setor que tem sofrido muito recentemente com a alta dos juros. Porque quando o juros sobe, né, que é o valor que essas empresas elas investem, muitas vezes algumas têm dívida, então se elas vão pagar a dívida com juros maior, acaba prejudicando ali a estrutura de capital da empresa. Mas então, o cenário de juros agora está um pouquinho atrapalhando um pouco o desempenho dessas empresas. Mas também são empresas que crescem muito. Elas geralmente assim, não estão baratas porque também crescem muito. Então, é um investimento mais de crescimento. É o que você falou. Então, é uma linha, na verdade, de investimento, uma linha de análise, que não é que a empresa não preste, não é que a empresa não seja boa para investir, mas cada investidor tem o seu perfil, né? Cada investidor traça os seus objetivos e, baseado naquilo, faz a sua escolha. Eu tenho aqui algumas perguntas. Estratégia de investimento. Estratégia de investimento que difere, né? Tem investidor que gosta muito dessas empresas de crescimento. Eu, dentro da minha filosofia, dentro das fontes que eu modelei, que eu absorvi conteúdo, eu sigo essa minha linha de pagar barato realmente ali pelo patrimônio, olhar mais de uma perspectiva de quanto eu vou receber de retorno e não criando expectativa, eu quero o barato agora e não o barato futuro. Deu para entender, né? Estou mandando aqui algumas perguntas, deixa eu fazer aqui para você. Quais são as taxas que as corretoras cobram? Talvez sejam perguntas muito complexas, mas de maneira geral, só para dar uma visão aí. E aí eu já comprei taxas na hora que a gente compra e na hora que a gente resgata. Como é que funciona isso? As taxas são cobradas pela corretora de diversas formas, né? E variam de corretora para corretora. Mas elas, antigamente, quando eu comecei a investir, elas cobravam uma mensalidade pela custódia, por estar guardando seus ativos ali. Então, mensal, hoje praticamente zerou, né? Com as corretoras que começaram a colocar taxa zero, zerar a custódia, hoje zerou. Tem várias corretoras que não cobram essa taxa de custódia. Tem as taxas de compra e venda de um determinado ativo. Então, você comprou, aí você paga uma taxa. Tem corretora que cobra R$10 por ordem de compra. Cobra R$10 também por ordem de venda. Outra não é R$10. Cada ordem é uma ação ou cada ordem é um lote de ações?
Cada ordem é um clique seu para comprar ou para vender. E aí, quantas vezes você compra e vende, cada operação é uma ordem, né? Eu comprei é uma ordem, eu pago a taxa. Vendi, aí eu fiz uma outra ordem de venda, eu pago uma outra taxa. Eu posso comprar, em termos de ações, lote no fracionário, ou seja, comprar 1, 2, 3 ações, eu posso comprar o lote. E aí eu tenho os lotes de 100. E aí, para comprar o lote inteiro, eu tenho que digitar, tem um código lá, e aí eu dou uma ordem, mas eu tenho que ter aquele valor total para pagar por 100 ações. Eu posso comprar também fracionado ou os lotes. E aí, fundos imobiliários, cada corretora tem uma taxa. Pode ser fixa, como eu falei, os R$10 por ordem. Pode ser variável, 0,01% do valor que você investiu. Então, varia de corretora para corretora. Então, tem um padrão. Títulos públicos tem também os valores para se investir que a corretora cobra. Só que aí falando de títulos, CDBs e esses investimentos mais classificados de renda fixa, eu tenho que prestar atenção também em outras taxas, que são as taxas de impostos que são cobradas para esse tipo de investimento. Aí eu somo tudo para ver o custo. Como é que fica o imposto de renda em relação a isso? Em que momento que o imposto de renda... A gente é sensibilizado pelo imposto de renda em relação ao investimento e resgate de ações? O imposto de renda você tem que declarar todos os seus ativos, porque é patrimônio, você faz a declaração dos ativos e cada compra e venda você vai pagar uma porcentagem de imposto se você teve lucro ou se você teve prejuízo, né? Se você teve prejuízo, na verdade, alguns você é isento, né? Quando você tem prejuízo na operação, você tem que registrar isso. Isso, quando você compra e vende na corretora, fica registrado na própria corretora. Então, você faz download desses registros, né? E, a partir dessas informações que você faz download, você vai fazer a declaração de imposto de renda. E os impostos variam. Para ação é 20%, mas se for day trade, mas se for de longo prazo, vai ser 15%. Então, as taxas variam. Isso você tem que olhar. Cada investimento é uma taxa diferente, não tem um padrão, né? Perguntaram aqui, você já se arrependeu de ter comprado alguma ação? Sempre tem, sempre. Impossível não ter. Antes da pandemia, né, de fechar tudo, eu tinha ações de uma empresa de eventos, que é a Time for Fun. O código de negociação dela em bolsa é Show 3. Então foi uma empresa setor de eventos. Então ela tinha teatro, fazia shows, tipo Lollapalooza, o Autódromo de Interlagos, ela que era dona ali, fazia os eventos de corrida. Então era uma empresa de eventos, é a maior da América Latina. E aí a ação caiu muito. Tinha tudo para dar certo. Ou não, né? Aí... então era o setor que eu investi e realmente as ações caíram muito, então muita gente começa a vender, ninguém está querendo comprar a ação dessa empresa, caiu muito, eu mantive ela até, acredito até o final de 2020, mas depois resolvi sair porque as perspectivas futuras dela, não porque ela caiu na queda, porque tem aquela emocional, ele está caindo, vou vender, né? Mas depois olhando para os dados da empresa, ela não faliu, mas ficou prejudicado o lucro nesse período. Então, foi uma empresa que eu me arrependi. Dentro dessa pandemia também teve CVC, que é empresa de turismo, né? Que sofreu muito também. Então, teve essas aí. Essas aí foram empresas que eu me arrependo, mas faz parte, né? Não dá para ganhar em todas. E aí, tem uma pergunta também que complementa essa. E você já comprou ações que você vendeu anteriormente? Oi? E eu já comprei ações. Você vendeu de empresas que você vendeu anteriormente? Você se arrependeu e voltou e comprou de novo? Deixa eu ver. É comum esse tipo de situação? Você em algum momento avaliar não é bom para esse momento, mas de repente teve um boom no mercado. Tá cortando, Renato. Eu não tô te ouvindo, tá cortando, eu acho aí o microfone. Eu disse assim, é comum esse mercado, esse movimento de que uma hora você vendeu porque não estava sendo bem qualificado, mas em outro momento já é a hora e já teve que investir? Já, então, por exemplo, a Gerdau, né, é uma empresa de aço e
vendi. Eu tive ela por um tempo, depois vendi e depois agora voltei a comprar ações da empresa. Porque a Gerdau, ela é cíclica, né? Entra daqueles... Quando a construção está indo muito bem, está tendo muito investimento em infraestrutura, ela dá resultados muito bons. Então, em um dado momento, eu acreditei que o setor de infraestrutura não ia tão bom, vendi as ações, mas depois voltei a comprar. Inclusive, o setor de infraestrutura, mesmo no momento atual agora, que no mundo inteiro talvez tenha a gente caminhando aí para uma recessão e tudo mais, mas tem muitos investimentos que foram liberados, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a Gerdau tem plantas lá, vende aços lá, e o Biden, né, que é o presidente dos Estados Unidos, liberou $1 trilhão para investimento em infraestrutura lá. Então, isso vai repercutir nos resultados da Gerdau, que é aço. Então, assim, existem esses momentos que você compra, pode se desfazer e depois voltar atrás e comprar se você identificar que é uma boa oportunidade. Mas vamos dizer assim, não é a maioria, é bem uma parte pequena dos investimentos que acontece isso. Show de bola. A última pergunta aqui que mandaram. Qual é a pergunta que mais te fazem nas consultorias? Essa foi boa também. A pergunta que mais me fala, eu não parei para pensar, mas... A gente pode incrementar. Qual é a maior dúvida talvez das pessoas? O que é que hoje, quando alguém sabe que você é investidor, o que é que vem logo de primeiro impacto de pergunta? A primeira, nas mentorias, a primeira questionamento assim é quando que porque eu também faço um trabalho ali das finanças pessoais da pessoa, né? Dou uma olhada ali, traça metas e tudo mais. Então, a pessoa, quando é que eu vou chegar no meu milhão? Então, quando a gente começa a fazer projeção, aí a pessoa começa a olhar assim, daqui a 2 anos, 3 anos, aí fala, calma, não é assim. Não é então tem que trabalhar essa visão de longo prazo, porque de modo geral a pessoa acredita que o resultado é rápido, vem com a mentalidade, inclusive o mundo hoje é muito imediato, né? As pessoas querem tudo imediato. Porque até pela facilidade que quem vive hoje, no mundo hoje, não tinha 20, 30 anos atrás. Eu quero um carro para sair, eu peço um Uber, tá na porta. Eu quero uma comida mais gostosa da cidade, eu peço no delivery, tá na minha porta. Então tá tendo toda essa facilidade, só que tem processos naturais que levam tempo. Então, investimento, eu até faço analogia, né? Que investimento é como você plantar ali o seu dinheiro para depois ver ele crescer, se desenvolver e dar os frutos, né? Dar frutos generosos. Então, esse processo é natural e leva tempo. Se é investimento mesmo, agora se é aposta, especulação, e tem muita gente aí que confunde investimento com aposta binária, fazer day trade, que vai ficar rico rápido. É especulação, é aposta, né? Você está fazendo aposta. Você pode perder, você pode ganhar, e na maioria das vezes você vai perder no longo prazo. Então, mas a pergunta que o pessoal mais faz é essa atrelada a ver o resultado rápido, né? E aí eu mostro, né, eu faço simulação do crescimento exponencial. E quando eu estou poupando dinheiro, eu estou somando. E aí vai crescendo de forma linear. Mas quando eu invisto, eu estou juntando, mas o que eu juntei, ele se multiplica também. Então isso no longo do tempo, eu vejo um crescimento muito grande. Mas isso leva tempo, alguns anos, né? No caso, eu tenho 6 anos, né? Eu não estou milionário. Mas o caminho vai me levar a isso, consequentemente. Então, tem que ter paciência nos investimentos. É o que eu mais falo nas minhas mentorias. Tem que ter paciência. O nome do jogo é paciência. Então, isso difere muito aí. E começar. Porque se você não começar, meu amigo, aí é que não vai sair nunca. A semente tem que entrar na terra para germinar. Exatamente. Cara, a gente já está aí 1 hora. Quando é boa, passa rápido. Queria caminhar aí para o fim. Queria lhe agradecer aí por esse tempo, por essas dicas. Queria pedir para você deixar o seu canal do YouTube, deixar aí qual é o seu endereço do Instagram e fazer suas considerações finais aí. Se você assistiu a live até aqui, tem interesse, né, de começar a investir,
eu tenho um recado para você. Comece. A semente precisa entrar na terra. Então, o primeiro passo ele precisa ser dado. Qualquer coisa nova exige um posicionamento inicial. Então, começar é importante. Depois que você dá o primeiro passo, você olha mais para frente e começa a ver o próximo passo. Então, é um jogo de a sua visão ser ampliada à medida que você caminha, como um farol do carro na rodovia, né? A cada que eu vou avançando, eu vou vendo o próximo passo. Às vezes as pessoas querem entender sobre tudo os investimentos. Eu não teria começado até hoje a investir se caso eu esperasse me tornar um especialista ou saber tudo. Não, é uma jornada, inicia. Então, passo a passo, com paciência. Esse é o recado que eu deixo. Quem quiser me seguir no Instagram, vai na publicação, como eu falei aqui, tem um comentário meu, Gustavo Bittencourt Strider, o arroba do meu Instagram. No YouTube, Renato, eu parei de postar conteúdo, né? Dentro da minha rotina, estava um pouco complicado para mim dar manutenção. Não estou postando mais conteúdo no YouTube, mas vou trazer mais conteúdo aqui para o meu Instagram. Então, quem quiser, pode me mandar direct lá, que eu vou estar respondendo sobre o assunto de investimentos. Show de bola, muito bom. E fica uma dica aí, eu gostava de falar as caixinhas de perguntas, de vez em quando eu dou uma perguntada lá para tirar uma dúvida, então segue ele também lá. Cara, obrigado aí, esse conteúdo vai estar disponível depois aí nos nossos canais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu queria já deixar o convite, você que está aí na próxima semana, eu vou conversar aí com o Lucas Bittencourt também sobre a parte de desenvolvimento de sistemas. Vamos trazer dicas importantes para você que é desenvolvedor, para você que trabalha na área de software house, quais são as dicas, quais são os caminhos, quais são as linguagens de programação do mercado, e a gente vai entrar nessa área aí. Obrigado a você que ficou até aí, grande abraço, Gustavo, até a próxima, meu amigo. Valeu. Um abraço.